Liturgia diária. Solenidade da Ascensão do Senhor. Primeira leitura. Atos capítulo 1, versículos 1 a 11. Leitura dos Atos dos Apóstolos. No meu primeiro livro, ó Teófilo, já tratei de tudo que Jesus fez e ensinou, desde o começo até ao dia em que foi levado para o céu, depois de ter dado instruções pelo Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido. Foi a eles que Jesus se mostrou vivo depois da sua paixão, com numerosas provas. Durante 40 dias apareceu-lhes falando do reino de Deus. Durante uma refeição, deu-lhes esta ordem: não vos afasteis de Jerusalém, mas esperai a realização da promessa do Pai, da qual vós me ouvistes falar. João batizou com água, vós, porém, sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Então os que estavam reunidos perguntaram a Jesus: Senhor, é agora que vais restaurar o reino em Israel? Jesus respondeu: não vos cabe saber os tempos e os momentos que o Pai determinou com a sua própria autoridade. Mas recebereis o poder do Espírito Santo, que descerá sobre vós, para serdes minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e na Samaria, e até os confins da terra. Depois de dizer isto, Jesus foi levado ao céu, à vista deles. Uma nuvem o encobriu, de forma que seus olhos não mais podiam vê-lo. Os apóstolos continuavam olhando para o céu, enquanto Jesus subia. Apareceram então 2 homens vestidos de branco que lhe disseram: Homens da Galileia, por que ficais aqui parados olhando para o céu? Esse Jesus que vos foi levado para o céu virá do mesmo modo como o vistes partir para o céu. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial 46. Por entre aclamações Deus se elevou, o Senhor subiu ao toque da trombeta. Povos todos do universo batei palmas, gritai a Deus aclamações de alegria. Porque sublime é o Senhor, o Deus Altíssimo, o soberano que domina toda a terra. Por entre aclamações Deus se elevou, o Senhor subiu ao toque da trombeta. Salmodiai ao nosso Deus ao som da harpa. Salmodiai ao som da harpa ao nosso Rei, porque Deus é o grande Rei de toda a terra. Ao som da harpa acompanhai os seus louvores. Deus reina sobre todas as nações. Está sentado no seu trono glorioso. Por entre aclamações Deus se elevou, o Senhor subiu ao toque da trombeta. Segunda leitura. Efésios capítulo 1, versículos 17 a 23. Leitura da carta de São Paulo aos Efésios. Irmãos, o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai a quem pertence a glória, vos dê um espírito de sabedoria que vô-lo revele e faça verdadeiramente conhecer. Que Ele abra o vosso coração à sua luz, para que saibas qual a esperança que o seu chamado vos dá, qual a riqueza da glória que está na vossa herança com os santos, e que imenso poder Ele exerceu em favor de nós que cremos, de acordo com a sua ação e força onipotente. Ele manifestou sua força em Cristo, quando o ressuscitou dos mortos e o fez sentar-se à sua direita nos céus, bem acima de toda autoridade, poder, potência, soberania, ou qualquer título que se possa mencionar, não somente neste mundo, mas ainda no mundo futuro. Sim, Ele pôs tudo sob os seus pés e fez dele, que está acima de tudo, a cabeça da Igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que possui a plenitude universal. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Evangelho. Mateus capítulo 28, versículos 16 a 20. Conclusão do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus.
Naquele tempo, os 11 discípulos foram para Galiléia, ao monte que Jesus lhes tinha indicado. Quando viram Jesus, prostraram-se diante dele. Ainda assim, alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se e falou: Toda a autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. Eis que eu estarei convosco todos os dias, até ao fim do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E agora o Antônio Santoro com Conversando sobre a Palavra. Oi pessoal, Sônia, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao nosso programa Conversando sobre a Palavra, onde a gente quer levar para vocês uma explicação das leituras das nossas missas de domingo numa linguagem simples, numa linguagem fácil, numa linguagem que todos possam compreender. Antes de começar o nosso programa, eu peço a vocês, nos ajudem a evangelizar. Nos ajudem deixando um joinha nos nossos vídeos, um comentário, nos ajudem compartilhando o nosso trabalho, compartilhando os nossos vídeos com outras pessoas, nos grupos da família, nos grupos do trabalho, no grupo dos amigos, com qualquer pessoa que você acha que vai gostar também desse nosso trabalho. Quem não é inscrito, se inscreva no nosso canal. A gente conta com vocês nessa ajuda para divulgar o trabalho do Vox Católica. Gente, hoje a gente celebra a solenidade da Ascensão do Senhor. E nessa festa a gente relembra o evento que marcou a despedida de Jesus desse mundo. Ele, na presença dos seus apóstolos, é elevado ao céu 40 dias depois da sua ressurreição. É exatamente essa narração, a narração desse evento, que a gente vai ver na primeira leitura de hoje, que marca o início do livro dos Atos dos Apóstolos. E eu sempre digo isso aqui no programa, Quando eu leio esse trecho, eu sempre tenho a impressão de que ainda estou lendo algum trecho do Evangelho, porque a gente tem a narração de um evento, mesmo fora dos Evangelhos, que ainda conta com a presença de Jesus, com ele se dirigindo diretamente àqueles que estavam do seu lado. Eu não sei se vocês têm essa mesma impressão que eu tenho, mas para mim fica sempre essa imagem, que a gente ainda está no meio de algum Evangelho. Então, pessoal, na primeira leitura de hoje, a gente lê os primeiros versículos do livro dos Atos dos Apóstolos. Esse livro ele foi escrito por São Lucas, por volta do ano 80, mais ou menos uns 50 anos depois da morte de Jesus e da sua ressurreição. Se a gente parar para analisar, tanto esse livro quanto o próprio Evangelho de Lucas, eles devem ter sido escritos destinados originariamente à mesma pessoa, para um homem chamado Teófilo. Mas aqui a gente vê o sentido teológico que houve na escolha desse nome e que a gente precisa se atentar para o significado que ele possui. Teófilo, pessoal, muito provavelmente não era uma pessoa em particular, mas era um destinatário genérico dos escritos de Lucas. Porque o nome Teófilo, ele tem o significado de amigo de Deus. Então, ele é a junção de duas palavras, Theo, que significa Deus, e Filo, que significa amigo. Dessa forma, o destinatário desses livros são todos aqueles que são considerados amigos de Deus. É para essas pessoas que Lucas escreve os seus livros. Se a gente considerar que nós também somos amigos de Deus, a gente pode ter a certeza de que tudo isso foi escrito e destinado também para cada um de nós, porque esse livro, a destinação dele é eterna, é para todos aqueles que ouvirão falar no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E nesse pequeno trecho do livro que a gente leu hoje, a gente vê marcados dois fatos muito importantes que a gente pode destacar. O primeiro é a vinda do Espírito Santo sobre os apóstolos. Jesus pede para os seus apóstolos que não se afastem de Jerusalém,
pois é aí que eles vão receber o batismo do Espírito Santo que tinha sido prometido por João Batista, antes mesmo do início da sua vida pública, da vida pública de Jesus. Isso está lá no versículo 11 do capítulo 3 do Evangelho de Mateus. Eu vos batizo com água em sinal de penitência, mas aquele que virá depois de mim é mais poderoso do que eu, e eu nem sou digno de carregar os seus calçados. Ele vos batizará no Espírito Santo e em fogo. São palavras ditas por João Batista durante o batismo de Jesus. E o segundo evento é a consequência exata desse primeiro, quando Jesus diz para os seus discípulos qual deverá ser o destino da missão deles. Jesus diz: mas recebereis o poder do Espírito Santo que descerá sobre vós, para serdes minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e na Samaria e até os confins da terra. E estas foram, pessoal, as últimas palavras dirigidas por Jesus aos seus discípulos enquanto ele estava na terra com eles. Com essas duas recomendações, Lucas quer nos mostrar que a atividade missionária dos discípulos e, consequentemente, a atividade missionária da igreja que iria se formar e da qual nós fazemos parte, essa atividade é uma ordem direta dada pelo próprio Jesus, não é algo inventado pelas pessoas, mas foi algo falado diretamente por Jesus a eles, assim como foram dadas tantas e tantas instruções durante os 3 anos em que eles conviveram com o Mestre e que estão relatadas nos Evangelhos. Além disso, além dessa característica objetiva da missão, Jesus garante aos discípulos que o Espírito Santo de Deus, aquele mesmo Paráclito que já havia sido prometido por ele, como a gente viu no Evangelho do domingo passado, aquele que iria ficar do lado deles depois que Jesus partisse fisicamente desse mundo, relembrando todas as instruções que haviam sido dadas por ele, inspirando os seus discípulos todas as vezes em que eles devessem dar testemunho de Jesus diante das pessoas. Esse mesmo Espírito Santo de Deus iria descer sobre eles e acompanhá-los durante todo o trajeto, durante toda a realização dessa atividade missionária para a qual Jesus estava destinando o caminho futuro deles. Mais à frente, no texto da liturgia, a gente vê mais uma vez a menção da nuvem. Como a gente já viu em outros domingos, a nuvem é sempre um símbolo da presença oculta e manifesta de Deus. Seria como uma manifestação visível da glória de Deus que a gente não pode ver, que a gente não pode contemplar nesse mundo. Por diversas vezes a gente vê no Antigo Testamento a menção que é feita à presença de uma nuvem, quando o autor do texto se refere à presença de Deus. Talvez a mais marcante delas seja aquela que acompanhava o povo através do deserto após o êxodo no Egito. Nesse texto que a gente leu hoje, a gente vê que Jesus foi encoberto pela nuvem durante a sua ascensão, ou seja, ele foi envolvido pela presença do próprio Deus, deixando de ser visto aos olhos humanos. Mas ao mesmo tempo em que a nuvem esconde da vista das pessoas a visão física de Jesus, ela manifesta a eles a presença viva do Pai, a presença viva de Deus, a própria glória de Deus que o acolhia de volta naquele instante, e que não podia ser vista por olhos humanos. Interessante é ver também que é mencionado que da mesma forma que Jesus estava ascendendo aos céus naquele momento, dessa mesma maneira entre nuvens, ele também iria retornar. E se formos fazer uma leitura atenta dos versículos 5 a 7 do capítulo 1 do livro do Apocalipse, a gente vai encontrar a menção de que Jesus, na sua segunda vinda, virá com as nuvens, ou seja, com a glória de Deus manifestada aos homens, da maneira pela qual nos é permitido poder identificar essa glória. E por fim, pessoal, a gente tem ainda a imagem dos discípulos que ficaram olhando para o céu, meio incrédulos, esperando que Jesus fosse ali rapidinho e voltasse. Nesse momento, aparecem 2 pessoas vestidas de branco. A presença da cor branca nessa narrativa nos remete a pertença
pertença a Deus. A cor branca, ela é ligada a Deus. Lembremos mais uma vez do livro do Apocalipse, onde as pessoas que aparecem na visão de João, aquelas que estavam de pé diante do trono e diante do Cordeiro, elas vestiam trajes brancos, ou seja, eram pessoas que tinham alvejado suas vestes no sangue do Cordeiro. Eram pessoas que pertenciam a Deus. Dessa maneira, esses dois homens vestidos de branco eram pessoas pertencentes a Deus. Convidavam os discípulos a não ficarem parados olhando para o céu, mas a continuarem no mundo com muita confiança, executando a missão que tinha sido confiada a eles por Jesus. Dessa maneira, é a comunidade dos discípulos que se torna agora a responsável por continuar o legado deixado por Jesus. É aquela que deve ser a responsável pela pregação do Evangelho em todos os lugares. É aquela que deve continuar a testemunhar o projeto de Jesus no mundo, sempre auxiliada pelo Paráclito, pelo Espírito que havia sido prometido pelo próprio Senhor. Gente, o significado da ascensão de Jesus é o de, sobretudo, nos lembrar de que ele foi elevado para junto do Pai, mas nos deixou a missão de continuar a executar o seu projeto nesse mundo. A missão, gente, agora é nossa. A bola está com a gente. E nós precisamos saber que podemos também contar sempre com o auxílio do Espírito Santo. Será que a nossa vida, a vida da nossa comunidade, ela tem sido marcada pela execução dessa missão tão sublime que nos foi confiada por Jesus? Será que nós somos anunciadores do seu projeto? Será que nós temos sido fiéis no cumprimento da missão, dessa missão tão importante que Jesus nos deixou? Será que o nosso testemunho de vida, o nosso testemunho diário, na convivência com as pessoas que formam o nosso ciclo de amizades, a nossa família, o nosso trabalho, a nossa vizinhança, enfim, todos aqueles ambientes que a gente frequenta? Será que o nosso testemunho de vida diante deles tem sido digno dessa missão que nos foi anunciada? Gente, muitas vezes nós, cristãos, somos acusados de ficar olhando para o céu e esperando a volta de Jesus, como foi narrado no texto de hoje. Mas as pessoas ignoram as realidades e os sofrimentos de tantas pessoas na terra. Essa é uma acusação muito incômoda que os cristãos recebem. É claro que a gente sabe que isso não é verdade, mas a gente precisa aproveitar essa crítica para a gente poder avaliar como é que está sendo o nosso comportamento particular em relação a isso. Será que a gente dá atenção devida para as necessidades dos irmãos, da mesma forma que Jesus deu quando ele caminhou do nosso lado? Ou a gente fica pregando apenas uma religião de palavras, mas que é desassociada de atos concretos de misericórdia, que com toda certeza fazem parte do projeto salvador de Jesus? Será que a gente fala todo dia, Senhor, Senhor, mas a gente não reconhece o Senhor que vive naqueles nossos irmãos mais sofridos, naqueles que mais clamam por ajuda? Pessoal, vale a pena a gente refletir um pouco a respeito dessas realidades, refletir um pouco a respeito de como a gente cumpre a nossa missão nesse domingo em que a gente celebra a Ascensão. A gente não pode ficar apenas para o alto, esperando, olhando Jesus voltar, e tratar a nossa vida religiosa apenas como uma formalidade, tratar a nossa vida religiosa apenas como uma obrigação, e fazer da nossa comunidade da igreja apenas um local de reunião, como se fosse um clube. Não é para isso que a gente está lá. A gente está lá para continuar a missão de Jesus, para contar com a ajuda dos outros irmãos, porque individualmente essa tarefa não é possível de ser feita. Lembremos, gente, a nossa missão é levar o Evangelho através de palavras, é claro, mas principalmente através de ações, de atitudes e do nosso testemunho diário. Que possamos anunciar Jesus o tempo todo com a nossa vida integralmente. Na segunda leitura de hoje, a gente vê um trecho retirado da carta de São Paulo aos Efésios.
Esse trecho ele faz parte do início daquela carta, onde Paulo, juntamente com as saudações de costume, ele faz uma grande oração a Deus em favor daqueles que seriam os destinatários da carta, para que pudessem conhecer, conforme ele mesmo diz, através da abertura dos seus corações pela luz de Deus, a esperança a que eles foram chamados e a riqueza da glória que está para eles reservada na herança junto com os santos. Ou seja, esta esperança e esta riqueza de glória é a garantia da vida eterna ao lado dos santos de Deus. Como garantia dessa promessa, Paulo ainda cita o exemplo do próprio Jesus, que morreu e ressuscitou dos mortos e foi assentado à direita de Deus pelo Pai. E a respeito de Jesus, Paulo ainda diz que foi dada a ele toda a autoridade, todo o poder, potência e soberania, ou qualquer título que se possa mencionar, não somente neste mundo, mas ainda no mundo futuro. Paulo diz ainda que Cristo é a cabeça da igreja. Com isso, ele nos mostra que Jesus e a sua igreja são um corpo indissolúvel, uma vez que o corpo não vive sem a cabeça e nem a cabeça vive sem o corpo. Portanto, eles formam um ser interligado, um ser único, inseparável. Existe uma comunhão total de vida entre Jesus e a sua igreja. Cristo é o centro da igreja, é a cabeça da igreja, através da qual ele orienta e direciona as pessoas. E essa igreja, que é representada pelo corpo, por sua vez está sempre submetida à orientação da sua cabeça, à orientação de Jesus. Paulo diz também que a igreja é a plenitude de Cristo. Plenitude, gente, quer dizer totalidade, coisa inteira, completa, íntegra. Dessa maneira, dizer que a igreja é a plenitude de Cristo significa dizer que a totalidade de Cristo está na sua igreja, que Jesus vai estar presente integralmente nela, e ela será a sua habitação, o lugar da sua presença no mundo. Deverá ser através desta igreja o lugar onde Cristo reside, que deverá se realizar continuamente o seu projeto de vida para nós, para o nosso mundo. A igreja precisa ser esse instrumento através do qual Jesus se faz presente para a comunidade. A missão da igreja, a missão da comunidade, precisa ser sempre a de um polo de atração, gente, de um imã que atrai as pessoas em direção a Jesus. Pessoas essas que deverão enxergar, através da atuação da igreja, a presença do próprio Jesus no mundo. Essa é a importância do testemunho que a gente dá. Enxergar Jesus. As pessoas precisam enxergar Jesus através do nosso testemunho. Até aqui, gente, o discurso é muito bonito, é redondinho, é fechadinho, Mas a gente tem que ver como é que está sendo aplicado na nossa prática. Nós que dizemos fazer parte da comunidade de Jesus, será que nós estamos cumprindo o nosso papel de corpo, desse corpo que está ligado de verdade a Jesus? Fazer parte da igreja significa fazer parte do projeto de Jesus. Significa ser um membro vivo do seu corpo. Significa que a gente deve estar em total comunhão com Ele. Que nós devemos estar atentos. Assim como as partes de um corpo estão sempre conectadas entre si. Significa também que nós devemos estar em harmonia com todas as partes desse mesmo corpo. Ou seja, nós precisamos estar sempre em comunhão com os nossos irmãos, prestando a nossa solidariedade, oferecendo o nosso serviço, principalmente para aqueles que mais necessitam da gente e que também fazem parte desse corpo e que também estão ligados à mesma cabeça, que é Jesus. Como é que está a nossa vida em relação a essas coisas? Como é que está o nosso dia a dia, o proceder, o agir da nossa comunidade da qual a gente faz parte? Será que nós estamos realmente conectados com os outros membros do corpo, como algo que é indissolúvel? Ou a gente vive cada um por si,
Cada um fazendo sua vontade, cada um pregando o evangelho que é mais conveniente, como se nós fôssemos membros independentes uns dos outros e desligados dessa cabeça que deveria ser o nosso centro. Essa é a reflexão que Paulo quer nos trazer no dia de hoje. No nosso evangelho de hoje, a gente vê Mateus nos apresentando o último encontro de Jesus com seus discípulos, que, segundo a sua narrativa, ocorreu em um monte da Galileia. Nesse encontro, a comunidade dos discípulos, reconhecendo Jesus como seu Senhor, o adora e recebe dele a missão de continuar o anúncio do reino por todo o mundo. Mateus não menciona no seu texto quanto tempo já havia passado desde a ressurreição até aquele momento. No Evangelho, particularmente no versículo 32 do capítulo 26, Mateus nos diz que Jesus, um pouco antes de ser preso, já tinha marcado um encontro com os seus discípulos na Galileia, que se daria após a sua ressurreição. Diz esse versículo, só para a gente lembrar: mas depois da minha ressurreição, eu vos precederei na Galileia. Esse convite é novamente renovado na manhã da Páscoa, quando o próprio Jesus ressuscitado aparece para as mulheres e renova o convite para que os discípulos fossem ao seu encontro na Galileia, conforme ele já havia dito antes. E, gente, duas coisas são importantes nessa narrativa de Mateus. A primeira delas é a menção ao local específico onde Jesus tinha marcado o encontro com seus discípulos, um monte. Na linguagem bíblica também, o monte é sempre o local de encontro entre Deus e o ser humano. É na montanha, é no monte que acontecem nas narrações bíblicas a manifestação de Deus para o povo. São muitas menções na Bíblia que marcam grandes etapas da história, da caminhada do povo de Deus, e que acontecem em cima de um monte. Por exemplo, foi numa montanha que Deus se manifestou a Abraão, quando ele ia sacrificar Isaque. É em uma montanha também que Moisés se encontra com Deus pela primeira vez. Moisés teve encontros com Deus em lugares altos, como o Monte Sinai, o Monte Horebe. O profeta Elias também dirige orações no alto de um monte, do Monte Carmelo. A montanha, gente, é um símbolo de estabilidade, de lugar seguro, em contraposição, com as águas dos rios e dos mares, que estão sempre associadas a perigo na cultura judaica. Jesus, nesse episódio de hoje, mais uma vez, ele está sobre a montanha, num encontro, no seu último encontro com os seus discípulos. É de lá que ele vai ser elevado aos céus. A segunda coisa que vale a pena a gente destacar é a localização do monte no qual Jesus marcou esse encontro. O monte ficava na região da Galileia. A Galileia, pessoal, era uma região próspera. A sua localização geográfica fazia com que ela fosse um ponto de encontro, uma interseção de muitos povos daquela época. Muitos pagãos moravam lá. Com isso, até mesmo por um processo natural, essa convivência entre pagãos e judeus de maneira tão próxima acabava, com uma vivência da religião de forma menos radical pelos judeus que moravam ali, em virtude da presença do grande número de pagãos lá no seu meio. Isso fazia com que muitas práticas religiosas deles acabassem sendo suavizadas pelos judeus que ali residiam. Com isso, gente, os judeus de Jerusalém não viam os galileus com bons olhos, justamente por isso. Inclusive, a gente vê uma citação no Evangelho de João, quando Filipe encontra Natanael e diz que eles haviam encontrado o Messias, fazendo uma referência a Jesus de Nazaré. Natanael responde para Filipe, pode vir, porventura, coisa boa de Nazaré? E adivinha onde é que ficava Nazaré? Exatamente na Galileia. Portanto, gente, o local do último encontro de Jesus com os seus discípulos é narrado por Mateus em um monte na região da Galileia. O monte, o lugar sagrado onde Deus se revela para as pessoas. E a região da Galileia, o lugar de residência de muitos pagãos, um lugar desprezado pelos judeus de Jerusalém. A Galileia foi o lugar onde Jesus viveu toda a sua vida. Foi na Galileia que ele começou a sua missão. Foi lá que ele reuniu os seus discípulos, que vieram a se tornar as colunas da sua igreja.
Mateus nos mostra com isso que a mensagem libertadora de Jesus, o anúncio do reino de Deus, não era algo que devia ficar restrito à comunidade judaica mais tradicional. Muito pelo contrário, era algo que possuía uma dimensão universal e deveria ser proclamado tanto para os judeus quanto para os pagãos. A ascensão de Jesus, gente, significa para nós, como membros da comunidade católica que nós somos, como membros de uma comunidade cristã, que nós somos os herdeiros dessa tarefa, originalmente atribuída aos primeiros apóstolos. A gente tem a responsabilidade de continuar com essa missão, iniciada pelo próprio Jesus, de construção de um mundo novo, onde a paz, a justiça, o amor, a misericórdia e o perdão devem ditar as regras. Essa é a nossa responsabilidade diária, cotidiana. Será que a gente se sente comprometido com ela? Será que a gente tenta transformar os nossos gestos cotidianos em gestos que transmitem Jesus para as pessoas? Será que as pessoas conseguem, de alguma forma, ver Jesus refletido na gente, nas nossas palavras, nos nossos gestos, no nosso dia a dia? Ou a gente, para as pessoas, é apenas o reflexo da imagem dos chefes dos antigos judeus, aqueles para os quais o cumprimento de todos os detalhes da lei estava acima de tudo e de todos, até mesmo acima do amor ao próximo. É muito difícil, gente, nos tempos modernos, a gente ser testemunha desses valores do reino de Deus. Valores esses que vivem em constante contradição com as posturas que o nosso mundo considera como sendo as mais adequadas, as da moda, as corretas. Ou com outros valores que acabam sendo conflitantes mesmo com os valores do reino de Deus e que são considerados prioridades na vida de muitas pessoas. Esse confronto com a nossa sociedade moderna pode nos causar algum tipo de desânimo, de sofrimento, de frustração. Mas quando esses sentimentos começarem a querer tomar conta do nosso espírito, a gente deve sempre se recordar dessas últimas palavras que Jesus dirigiu aos seus discípulos. Eis que estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. Essas palavras precisam sempre alimentar a nossa coragem e o nosso ânimo para continuarmos a ser as testemunhas de tudo aquilo que a gente acredita e que faz parte da missão que nos foi dada pelo próprio Jesus. Pessoal, esse foi o nosso recado de hoje. Muito obrigado a todos vocês que ficaram com a gente até aqui. Quem não deixou um joinha, deixe. Quem não deixou um comentário, deixe um comentário. Compartilhem os nossos vídeos. Se inscrevam no nosso canal. Sejam as nossas maiores propagandas pelo YouTube. Um grande abraço para todos vocês e até o nosso próximo programa. Obrigada, Antônio. Obrigada, ouvintes. Tenham uma excelente semana e que Deus abençoe a todos.